Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o J. Bom, depois de alguns pedidos aí, quero até agradecer quem me pediu aí. Hoje eu vou trazer uma análise para vocês aí da primeira ação do canal aí, que vai ser a Brasil Agro. Sim, uma empresa do agronegócio aí, que investe em plantação, criação de gado e compra e venda de fazendas. Dando uma analisada aqui no perfil da Brasil Agro, basicamente a atuação no mercado brasileiro, ela funciona de quatro formas. A aquisição de propriedades, elas compram propriedades que estão jogadas ou que não tem algum investimento de baixo custo, eles compram, investem naquela propriedade, tornam as terras agricultáveis e tudo mais, para no futuro vender, alugar, alguma coisa do tipo e realizar lucro. Como eu falei, o desenvolvimento e transformação, eles compram a propriedade e aí faz uma correção, a preparação do solo, vê se tem uma condição para ter alta produtividade, com o objetivo de valorizar a propriedade. A terceira coisa que eles atuam é, como eu falei, a operação agrícola. Eles criam gado, faz plantação, produção agrícola, tudo mais, visando lucro. E a última etapa, a quarta, é a venda de propriedade. Depois de ter analisado, comprado uma terra, investido nela, ter tirado um lucrinho com plantação, se aquela propriedade está com preço de venda muito alto, eles vão e vendem, realizam lucro e distribuem as ações. A estratégia da empresa, eles falam basicamente de diversificação do portfólio, ou seja, eles estão presentes em todos os estados do país. Tem a diversificação de produtos também, tem a diversificação de produtos também, eles estão sempre plantando soja, milho, cana, algodão. E a parte das propriedades agrícolas, eles têm propriedades agrícolas em diversas fases de desenvolvimento. E a parte das propriedades agrícolas, eles focam bastante em propriedades com diferentes estágios. Então, tem aquela que eles acabaram de comprar, tem uma que eles estão investindo ainda para desenvolver, e tem aquelas que já estão prontas. Então, é bem diversificado o portfólio deles. Basicamente, o portfólio de propriedades, aqui a gente tem praticamente 6 estados diferentes do país, tá? E em 2 países. Eles estão presentes principalmente no Mato Piba, que é a região de Maranhão, Piauí, Bahia, que é uma região que está crescendo muito na questão de produção de soja no Brasil. Aí aqui nós temos os estados, mostra onde ficam as fazendas, o tamanho. São bastante fazendas gigantescas, cada uma. Algumas já foram vendidas, algumas são na parte de parceria agrícola, só Paraguai, Bolívia. Paraguai é muito famoso, questão lá, a questão dos brasiguais. O Brasil tem muito brasileiro que vendeu as terras no Brasil e foi comprar lá no Paraguai porque é mais barato. Então o Paraguai futuramente deve se tornar um dos grandes produtores do agro aí na América do Sul. Chegando na parte do relatório aqui da Brasil Agro, foi um relatório até que trouxe muita gente já esperava, mas veio alguns resultados negativos. Isso vai ser bom, porque o preço da cota estava extremamente alto, então muita gente vai vender. Ela vai acabar tendo um descontinho. Então, para os próximos meses aí, com a saída da SAF, provavelmente ela vai voltar a ter lucro. Então, talvez seja a hora de investir. Eu vou mostrar para vocês os dados. Mostrando os principais números para vocês, a Brasil Agro teve uma receita ali, basicamente de 484 milhões. Isso dá uma queda de quase 50% em relação ao semestre passado. O EBITDA foi ajustado, né? Somou 124 milhões, só que teve uma queda de 79%, tá? O lucro líquido foi basicamente 29 milhões, uma queda aí, tá? Com a margem líquida foi de 6%, então teve uma queda bem grandinha. E teve a conclusão do plantio de algodão em 82 mil hectares. A parte da receita, a receita líquida operacional foi de cerca de 455 milhões, tá? E a receita líquida imobiliária, cerca de 29. Então teve uma quedinha aí de 68% em relação ao mês anterior. O EBITDA, como eu falei, foi ajustado. Ele caiu basicamente de 376 no segundo trimestre de 2022 para 17, uma queda de 95%, então uma queda bem alta. E finalizou com prejuízo de 12 milhões,881, tá? Mensagem da administração. Como eu falei, lucro líquido de 29 milhões, EBITDA ajustado para 124 milhões. Receita líquida, como eu falei, tal de venda de fazendas, tá? E o que a empresa diz sobre isso? Apesar do impacto negativo, eles conseguiram concluir a plantação de cana, de tudo. Então, eles esperam que para os próximos meses tenham resultados melhores. Vindo aqui na parte, fala que está investindo na construção de silos cimenteira, tá? Tomando todos os projetos da companhia, eles estão investindo mais de 88 milhões de reais. Aqui fala um pouco do desempenho de cada fazenda, tá? Tem tudo certinho. Depois, se vocês quiserem, é só entrar no site da Brasil Agro, que eles falam tudo lá. Chegando na parte de desempenho operacional,
mostra basicamente como que tá a plantação em questão de hectares, tá? Esse ano foi um pouquinho menor, tá? Pode ver que o portfólio de plantação deles é bem diversificado. E aqui é o status da operação. Soja, milho, feijão e algodão estão 100% plantados. Já tá até começando a colher algumas coisas, tá? Então a gente espera que essa safra seja bem maior, questão de plantação e tudo mais. Aqui fala que eles esperam que vai diminuir um pouco a produção de algodão, porque teve redução na área plantada devido às condições climáticas que afetaram o plantio. Ou seja, choveu muito e não deu para plantar tudo, tá? Então tá esperando que vai ser uma redução de 5% e talvez não seja algo que vai afetar totalmente o fundo. A pecuária tá esperando ter um crescimento. Chegando aqui na parte dos indicadores, tá? Nos últimos 12 meses, a AgroTS teve uma valorização de 9,40%, sendo que esse mês, após a divulgação dos resultados, ela deu uma descidinha, tá? Então, talvez seja a hora de vocês analisarem se vale a pena comprar ou não. Teve um dividend yield de 19%, não vai continuar tão alto esse ano, mas a expectativa é que continue bastante alta, tá? Olhando aqui a parte dos indicadores, tem um tag along de 100%, isso é bom. Liquidez diária, cerca de 10 milhões, também é extremamente bom. Chegando na parte dos indicadores, como eu falei, tem um preço sobre valor patrimonial de 1,26, isso é extremamente baixo para ações. Você não pode analisar as ações como os fundos imobiliários. Óbvio que se o PVP estiver abaixo de 1, é excelente, mas não basta olhar só o PVP. A dívida líquida dela tá 0,22, tá? Extremamente baixo em relação a quando você for analisar outras ações. Eu costumo dizer que abaixo de 3 já é muito bom. O ROI tá acima de 20%. Isso a gente já considera acima de 15, muito bom. Então tá acima de 20. O ROI que tá acima de 16% também, extremamente alto para uma ação. Se a gente for olhar o gráfico histórico de dividend yield, pode ver que ela teve esses momentos de alta, mas a média dela está em 7,94, uma média muito boa para ações. Onde todos os gráficos são extremamente baixos aqui, isso é muito bom, tá, para ação. Então, basicamente isso, a Brasil Agro é uma boa empresa, teve esse resultado negativo que a gente tem que passar a analisar, tem que ver se isso vai se tornar recorrente. Acredito que não, porque é normal uma empresa do agro, na época de plantio, ter uma queda nos lucros, principalmente dá prejuízo, mas é questão de analisar os próximos meses, ver como é que vai ser, analisar os próximos relatórios e aproveitar. Se ela, eu julgo ela com valor, ela tá numa alta gigantesca, mas chega nas casas dos 25, 20 reais, já é um bom valor para essa empresa. Então é questão da gente analisar e ver se vale a pena ou não investir. Eu passei os dados para vocês. Agora entrem aí no site da empresa, analise direitinho, dê os relatórios que eu acho que vale a pena. Com certeza vai ser uma das ações aí que eu vou colocar na minha carteira e aproveitar esse resultado negativo que ela teve para colocar na carteira. Certinho? Tamo junto aí, até a próxima e falou!